Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Aqui é o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio. Tudo bem? Voltei. Estou me atualizando, vou trazer dois temas. Um eu escrevi sobre, o link está aqui na descrição. E o outro tema, eu vou indicar o texto também do portal Bonifácio, que é a questão da mudança do nome do Maracanã. Ambos envolvem o Pelé. Primeiro, o documentário do Netflix sobre o Pelé. Por que eu resolvi comentar? Gente, em geral, eu me informo da imprensa ou dos sites independentes, não ligados à grande mídia, ou na chamada mídia especializada, mercado segmentado. Que eu prefiro prestigiar uma pequena empresa do que uma grande empresa, e algumas são até estrangeiras. Então, no caso, por exemplo, Netflix, que produz e distribui numa escala mundial, né? Como o futebol está ligado ao mercado também, né, de entretenimento, eu procuro privilegiar as empresas de pequeno e médio porte de mídia. E o futebol é um lugar muito diferente, né? Ele inverte um pouco a lógica das coisas. Primeiro que o que caracteriza a própria humanidade é essa capacidade que nós temos de manipular objetos, né? Ou seja, de usar as mãos, né? De manipular, né? De fabricar, de construir o mundo através do trabalho, de desenvolver a técnica e técnicas, ciência, enfim. É uma das coisas que singulariza a nossa espécie. E o futebol manda a gente usar o pé. Para mim, isso daí é uma coisa que ninguém nunca vai entender. Por que que isso que se faz, essa espécie que se fez com as mãos, né, resolveu se fazer com os pés no futebol? A técnica se manifesta principalmente com os pés. E ele inverte no Brasil e em alguns países da América Latina, mas principalmente aqui o caso brasileiro, que é o nosso. O futebol, ele inverte até a lógica social. O protagonista é o homem pobre, que vem de baixo. Né? As narrativas de ascensão social. A ascensão social no Brasil sempre foi muito difícil. Né? Em alguns momentos da história ela aconteceu, mas ela é difícil. Eu tive, por exemplo, né? Eu consegui melhorar um pouco de vida, continuo uma pessoa, vamos dizer assim, no bom sentido, pobre, mas sou uma pessoa remediada hoje, sou uma pessoa de classe média baixa, né? Consegui e tal. No futebol você pode mudar de vida mesmo, né? Com o Neymar. E o protagonista é o jogador. E por que eu tô falando isso? Porque isso está lá no texto. A imprensa, a opinião, o jornalismo esportivo, a opinião, ela é uma coisa muito secundária, tá? E diria até que dispensável. Por quê? Porque o torcedor, que depois do jogador é a estrela da festa também, que a gente tem bandeira, faixa, faz festa, mosaico. Torcer é uma arte, né? O torcedor entende de futebol. Então, é um dos poucos lugares onde jornalismo de opinião ele não diz muito. Por exemplo, né? Se eu pegar os meus amigos e botar aqui no quintal, a gente faz uma mesa redonda, conversando de futebol, num barzinho. Claro que eu tenho evitado o bar por causa da pandemia. Aqui no espaço virtual, eu sou um torcedor, vocês sabem que eu não sou jornalista, não sou profissional, eu sou um peladeiro do comentário, e a gente fica conversando, é muito mais um bate-papo. Né? Por quê? Porque eu não sou um jornalista. E o jornalista é substituível. Esse é o problema. A gente não precisa do jornalismo de opinião. O jornalismo, ele informa a hora do jogo, se alguém tá machucado, se não tá. Claro, né? A boa notícia e tal, o cara que sabe fazer, que tem a técnica, até aí. Mas o jornalismo de opinião, ele não é tão necessário, porque a gente entende, a gente consegue fazer uma conversa, juntando os amigos, ou mesmo aqui para um espaço virtual. E eu vira e mexe, venho aqui, comento, falo muito sobre a imprensa, a grande mídia, no esporte, de como o nosso esporte é tratado
E eu achei que, assim, pode ser, para não ser injusto também com a nossa imprensa, pode ser que o Pelé tenha sido injustiçado, tá? Então esse é o primeiro tema. O segundo tema, galera, eu fui pesquisar um pouco, li aqui um artigo no jornal Bonifácio sobre a mudança de nome do Maracanã. Vou indicar também, tá aqui, é o texto 2. Não sei. Procurei ver o projeto de lei. Não tenho conhecimento nessa área, porque como é lei, envolve uma dimensão no jurídico. Não entendi muito bem a necessidade. E pela história do Maracanã, tudo que o Mário Filho representa para o jornalismo esportivo. Então é muito difícil que um jornalista consiga destaque, porque futebol é paixão e a gente sabe ver o jogo, a gente sabe falar. Então, para o cara chegar no status de um Nelson Rodrigues, ou seja, no status de um Carlos Drummond de Andrade, a gente só vai lá porque o Carlos Drummond de Andrade escreveu muito sobre futebol e outros, José Lins do Rego, também escreveu no Jornal dos Esportes. Um jornalista ter essa relevância no futebol é muito difícil. E ele foi muito importante para a história da Copa de 50 do Maracanã e para popularização do futebol como jornalista e grande escritor que era, tal como seu irmão, né? Não vou contar aqui, um dia eu faço um vídeo sobre a Copa de 50, que eu gosto. Acho injusto se mudarem o nome do estádio, da mesma forma que o estádio Rei Pelé, em Alagoas, seria injusto se mudassem o nome para Rainha Marta, tá? Me pareceu ali num determinado momento muito mais aquelas brigazinhas que lançam só pra gente desviar o foco. Sempre acontece na grande mídia, tá? E na internet. Tá acontecendo alguma coisa séria. Aí o foco da coisa séria é desviada por alguma polêmica barata, polarizante, onde a gente fica discutindo muito. Já perceberam isso? Então, um dia eu volto para falar mais sobre essa questão da mídia, porque eu também comento a questão da mídia. Então é isso. Para falar sobre essas duas coisas, estou me atualizando, o canal voltou, galera. Um grande abraço, sou o Teixeira Mendes, eu fico por aqui.